por que queremos que você fique rico? Donald e eu compartilhamos as mesmas preocupações e queremos que você fique rico. Então, quais são as nossas soluções? Como nação, nós colocamos muita fé nos políticos e burocratas. Muitos problemas de hoje não podem ser resolvidos pelo governo, porque esses problemas estão fora do alcance do poder do governo para resolver. Esta é uma verdade global. Esta complacência inclui os ricos. Muitas corporações grandes são subsidiadas pelo governo. Muitas fazendas e ranchos não sobreviveriam sem a ajuda do governo. Quando se fala em benefícios de aposentadoria, o presidente dos Estados Unidos e membros da Câmara e do Senado, todos eles esperam o pagamento da aposentadoria pelo governo. Então, quando falo em mentalidade de concessão de direitos, não estou falando apenas em pessoas pobres. Na realidade, há mais dólares do governo indo para os ricos do que para os pobres. Donald e eu acreditamos que a melhor forma de mudar as regras é primeiro conseguir o ouro. Se você tiver o ouro, então terá mais poder. Quando você tem mais poder, tem mais chance de fazer cumprir a regra dourada verdadeira, que diz o seguinte: faça aos outros o que quer que eles te façam. Hoje nós somos uma nação de devedores, simplesmente porque muitas pessoas sabem que o seu dinheiro vale cada vez menos. Então por que devemos poupar, já que poupadores são perdedores? A maioria dos americanos de classe média tem mais dinheiro em patrimônio imobiliário e contas de previdência do que dólares poupados em seus bancos. Os americanos têm uma das taxas mais baixas de poupança do mundo. Eles estão vivendo mais tempo e com menos dinheiro e menos oportunidade. Apesar de termos a tecnologia e recursos alternativos de energia para substituir o petróleo, não fizemos nada. Como nação e como mundo, sofreremos financeiramente por causa desta ganância e falta de visão. Preços de petróleo em alta criam o efeito dominó sobre os problemas anteriores. Os Estados Unidos podiam emprestar o quanto precisava para resolver os nossos problemas, porque a nossa economia estava crescendo. Enquanto estávamos em crescimento, outras nações e credores estavam dispostos a emprestar dinheiro, o valor que quiséssemos. O problema com altos preços de energia é que preços altos fazem a economia contrair e não expandir. Se a economia começa a contrair, as pessoas que nos emprestaram dinheiro podem hesitar em aceitar mais dívidas. Se isso acontecer, os problemas econômicos não podem ser resolvidos por promessas maiores e uma dívida maior. O prédio de cartas pode desmoronar. A maioria de nós conhece a regra dourada. Não a regra dourada que nos lembra sobre como devemos tratar os outros. A regra dourada que estou falando é: a pessoa que tem o ouro faz as regras. É uma tragédia que na América as classes baixa e média perderam a sua representação no governo. Hoje os ricos fazem as regras, que é o motivo por que os ricos estão ficando ainda mais ricos. Uma teoria monetária encoraja leis fiscais que favorecem os ricos. A ideia é: se os ricos tivessem mais dinheiro, investiriam mais e criariam mais empregos. O dinheiro escorreria para as classes média e baixa. Essa teoria às vezes é chamada de a economia do voodoo, ou o efeito cascata. Enquanto parece boa teoricamente e algum dinheiro seja cascateado, o resultado líquido desta teoria é que o dinheiro permanece nas mãos dos ricos. Em muitos casos, os preços de ativos aumentam porque os ricos têm mais dinheiro. Por que os preços de ativos aumentam? Os preços de ativos aumentam por serem o que os ricos compram com o seu dinheiro, ativos, um dos motivos por que eles são ricos. Quando aumentam os preços dos ativos, estes encarecem coisas duradouras de real valor, além do alcance das classes média e baixa. Veja o preço dos imóveis e pergunte a alguém que ainda não comprou uma casa se hoje é fácil comprar a casa dos seus sonhos.
É difícil comprar uma casa com dinheiro que está sendo apenas cascateado. Meu pai, certa vez, se candidatou a vice-governador do estado do Havaí e foi derrotado. Esta experiência me deixou menos confiante no processo político. Meu pai acreditava que poderia mudar o governo. Após sua amarga derrota, decidi que era melhor eu mudar. Ao invés de tentar mudar as leis, elaborar leis fiscais mais justas, simplesmente decidi ficar rico e usar tais leis a meu favor. Se você preferir se juntar aos ricos ao invés de lutar contra eles, então continue ouvindo. Donald e eu começamos a falar sobre como nossos livros eram diferentes e mais populares do que os de outros autores financeiros. E o óbvio se tornou ainda mais evidente. A maioria dos autores financeiros aconselha seus leitores a viverem abaixo de seus recursos. Eu disse, você e eu não vivemos abaixo de nossos recursos. Nós gostamos de ser ricos. Nós expandimos os nossos recursos. Quando escrevemos ou ensinamos, encorajamos outros a serem ricos e a aproveitarem a vida. E com os nossos sistemas educacionais ensinando pouco sobre dinheiro, parecia arriscado contar apenas com a boa educação como adequada. Saiba de uma coisa, não queremos fazer os mesmos investimentos que a maioria, disse Donald. Não é irônico que os investimentos que a maioria das pessoas entende como seguros são, na verdade, arriscados? Eu simplesmente concordei. Tem mais uma coisa, disse Donald. Você e eu vemos o fazer dinheiro como um jogo. Nós nos divertimos. Nós gostamos do jogo. Às vezes nós perdemos, mas geralmente ganhamos. É divertido. Mas a maioria das pessoas não vê o fazer dinheiro como um jogo. Eles pensam nisso como vida e morte, vencedores e perdedores. Sobrevivência, eu disse. Uma luta pela própria vida é o motivo pelo qual eles estão apavorados em perder dinheiro. É por isso que veem investimento como arriscado. E acabam entrando em investimentos de risco, Donald acrescentou, batendo levemente em sua mesa. É uma tragédia financeira. A sua perda de dinheiro, eu disse. Não, a diversão que lhes falta. Fazer dinheiro é divertido. A vida deveria ser divertida. E milhões de pessoas estão vivendo no medo, ao invés de viverem na diversão. Isso é uma tragédia. Mais tarde, quando eu entrei no elevador e apertei o botão para o lobby da Trump Tower, a minha mente estava a mil. Por que a maioria dos investidores joga seguro ao invés de investir para não perder? E por que outros investem para ganhar? Quando a porta do elevador abriu para o lobby, uma pergunta me veio à mente. Qual é a diferença entre uma pessoa que joga para ganhar e um apostador? E quanto ao risco? Quando cheguei à calçada da Fifth Avenue e chamei um táxi, percebi que a razão pela qual a maioria das pessoas investe para não perder é porque a maioria delas pensa que investir é arriscado ou que investir é jogatina. Muitos também acreditam que para obter altos retornos de investimento significa que você precisa assumir um risco maior. Isto está longe da realidade. Sentado no táxi, lembrei-me do princípio de dinheiro 90-10 que o meu pai rico me ensinou há muitos anos atrás e sobre o qual já escrevi em meus outros livros. É simples. No jogo do dinheiro, 10% dos jogadores ganham 90% do dinheiro. Por exemplo, no jogo de golfe, 10% de todos os jogadores profissionais ganham 90% do dinheiro, e os 90% restantes repartem os 10% remanescentes. O princípio 90-10 serviu como uma regra do polegar de confiança durante a minha vida, apesar de não conhecer nenhum estudo científico para prová-la. Todos nós ouvimos dizer que 10% de todos os americanos são proprietários de 90% de toda a riqueza disponível. Quando você olha para investidores imobiliários, também é seguro dizer que 10% são proprietários ou controlam 90% da riqueza, com o maior valor indo ao topo de 1% dentre os 10%. Uma das maneiras por que este princípio 90-10 tem sido útil para mim está na escolha de meus empreendimentos.
Por exemplo, um dos motivos pelos quais não comecei a jogar golfe como profissão é simplesmente porque acredito que não ficaria entre os 10% superiores. Não apenas acredito que não tenho talento, como também não tenho vontade. Quando decidi escrever Pai Rico, Pai Pobre e criar meu jogo de tabuleiro, Cash Flow, Fluxo de Caixa, não apenas tinha certeza que meu livro e jogo teriam sucesso, como também queria que eles tivessem. Mesmo nunca tendo sido um bom escritor ou tendo criado um jogo de tabuleiro antes, queria me dar bem, queria ensinar e queria vencer. Enquanto meu táxi se encaminhava em direção ao meu hotel pela Fifth Avenue, este livro estava se tornando cada vez mais claro. Este livro seria sobre viver e curtir a vida. Seria sobre como jogar o jogo da vida para ganhar, ao invés de viver a vida para evitar a perda. Ao invés de viver a vida abaixo de seus recursos, este livro seria sobre viver a vida além dos sonhos mais loucos.